E foi há precisamente 5 anos, por esta altura, por esta hora também, o handball do Sporting estava a festejar um título muito saboroso e inédito em Portugal. Os adeptos tinham enchido o pavilhão de Almada e foram decisivos no apoio à equipa que conquistou o primeiro título europeu nesta modalidade no Sporting. Foi a 29 de maio de 2010 que se fez história, com o Sporting a vencer a Taça Challenge, depois de uma caminhada brilhante e com algumas dificuldades inesperadas. O Sporting é, até hoje, o único clube português a ter conquistado um troféu europeu no handball, um feito que até 2010 não tinha sido atingido por nenhuma equipa portuguesa. Um êxito fora de portas que reforça o valor nacional do clube como maior potência desportiva nacional. Um marco eclético coloca o Sporting numa elite muito restrita de clubes europeus. Foi no dia de São Valentim que começou a caminhada para um namoro que acabaria a ser brindado com a taça a 29 de maio de 2010. Mas já lá vamos. Para essa temporada o Sporting tinha apostado em 8 reforços para atacar o campeonato nacional, numa altura em que a Liga Portuguesa de Handball tinha terminado e passava a existir novamente apenas um campeonato com 12 equipas a cargo da Federação. Para além do campeonato, os Leões estavam focados também na Taça de Portugal, onde foram finalistas vencidos, e na Taça de Challenge. Fábio Magalhães foi um desses reforços. Vindo do ABC, chegou ao clube com a esperança clara de somar títulos, chegar a patamares mais altos, brindar o currículo com feitos únicos que ficassem na história. Quando vim para o Sporting foi com a esperança de ganhar títulos e de conseguir, se calhar, outros patamares que, se calhar, naquela altura no ABC achava eu que não iria conseguir, e por isso optei por vir para o Sporting à espera de conseguir grandes feitos como esse. Tal como ele, Pedro Solha deixou Águas Santas com o objetivo de alcançar mais. Sonhava com um título europeu, mas não sabe ao certo se inicialmente acreditava que fosse possível. Eu acho que toda a gente sonha chegar mais longe em cada competição. Nós não vamos negar que sonhávamos, não quer dizer que acreditássemos que fôssemos mesmo lá chegar, mas sonhámos até ao fim, concretizou-se. Foi a temporada da maior façanha europeia em Portugal até ao momento na modalidade. No percurso até à final, o fator casa não foi fundamental, já que a segunda mão das 3 eliminatórias foi sempre disputada em casa do adversário. Acho que o segundo jogo em casa dá vantagem à equipa que vai jogar em casa. Realmente, nos quartos de final e na meia-final, jogámos os 2 jogos, segundos jogos fora, e sentimos dificuldades por isso. O primeiro jogo, teoricamente, era mais acessível que os gregos, agora os romenos e os eslovenos eram equipas muito fortes, desconhecidas para nós, mas depois fomos ver que eram equipas muito fortes, e isso, o fator casa, por vezes, nestas eliminatórias conta muito, e nós conseguimos dar a volta com muito coração, com muito creio, com muito trabalho. Em 8 jogos realizados na Challenge, 6 vitórias e 2 desaires. Na quarta ronda, estrearam-se na prova a receber os gregos do Dimô, no pavilhão do Casal Vistoso, vencendo por 39-24. Segunda mão na Grécia, a 21 de fevereiro, nova vitória leonina a assegurar a passagem à próxima fase por 34-20. Para os quartos de final, saiu em sorte o Bacău da Roménia. Primeira mão a 28 de março, os Leões voltaram a saber usar o fator casa e triunfaram por 30-24. A 3 de abril, na deslocação à Roménia, averbaram a primeira derrota por 28-23, números que não impediram a presença leonina nas meias finais. Para carimbarem o passaporte para a final, teriam então de ser superiores no somatório das 2 partidas frente aos eslovacos do Slovan. A 24 de abril venceram em casa por 28-23 e no segundo jogo foram os eslovacos a triunfar por 33-30. Nas 2 eliminatórias 58-56, a favorecer os Leões, que viam-se assim mais perto de cumprirem um sonho europeu. O trajeto todo foi muito difícil. Tivemos 2 equipas muito complicadas no caminho. E acho que o jogo mais difícil fora foi na Roménia, que é um sítio muito difícil de ganhar. Nós conseguimos nos últimos segundos não sofrer golo. E depois o Slovan, da Eslovénia, que também é uma equipa muito boa e que deu-nos muitas dificuldades, mas conseguimos chegar à final e se calhar
só começámos a reparar naquilo que podíamos conquistar só mesmo quando entramos nessa final. Até lá foi seguir jogo a jogo e traçar o nosso caminho. Da outra meia-final, resultaram os polacos do Kwidzyn, que evitaram uma final falada em português ao afastarem o Chico Handball, formação onde atuava Rui Silva, que até esse momento da prova era o melhor marcador com 55 golos e que mais tarde, na temporada seguinte, viria a ser jogador do Sporting. Para a final, o sorteio trocou as mãos, ditadas até o momento. O Sporting começaria dessa forma com uma deslocação à Polónia a 23 de maio e 5 dias depois recebia o Kwidzyn em casa para fechar as contas e decidir o vencedor da Challenge dessa temporada. Começaram então 15 dias de sonho para a turma de Paulo Faria, que não deu hipóteses na primeira mão, sabendo de cor o que teria de fazer para sair da Polónia em vantagem na final. Assim o conseguiram, vitória por 27-25, a trazerem na bagagem 2 golos de vantagem. Nós viemos com a vantagem já do jogo fora, mas no jogo fora fizemos um jogo perfeito, entramos muito bem, entramos com uma boa vantagem e acabámos por conseguir ganhar, o que foi muito importante para vir cá, e toda a gente pensava que a equipa polaca era uma equipa fraca, mas demonstrou que não era assim e que tinha muita qualidade e que ainda tinha uma palavra a dizer. Conseguimos ganhar fora, conseguimos ganhar por 2 e as pessoas a partir desse momento pensavam que a taça estava garantida, mas não era bem assim. A equipa polaca era uma equipa forte, demonstraram aqui, nós não podíamos escorregar, não podíamos perder a oportunidade de acabar por consolidar o resultado em casa. Só se falava do jogo na altura. Falava-se do jogo e falava-se do ambiente que ia-se viver, porque estava tudo mobilizado para o jogo, os adeptos estavam... Toda a gente queria os bilhetes, toda a gente queria ver o jogo. Estava a chegar o dia decisivo e os adeptos fizeram questão de encher, e bem encher, o pavilhão municipal dos desportos em Almada. Para estarem no seu melhor, a equipa esteve a estagiar em Alcochete, de onde saiu rumo a uma casa cheia com mais de 4.000 adeptos, que já no aquecimento mostraram que estavam dispostos a serem decisivos, do primeiro ao último minuto da final. Estivemos em Alcochete, estivemos tranquilos, havia muita gente. Quando chegámos ao pavilhão, sem dúvida, e aquilo, quando começámos a ver as pessoas a entrarem e a ver pessoas penduradas nas varandas para assistirem o jogo, foi sem dúvida algo arrepiante. Depois ver as pessoas penduradas nos varandins, deitadas no chão a ver o jogo, aquilo só assistindo é que se pode definir como é que era o ambiente daquele pavilhão. O ambiente em Almada foi extraordinário, foi dos melhores ambientes que já vivenciei, foi lindo. Aquilo estava o pavilhão completamente a abarrotar, o público a gritar pelo Sporting, ninguém calado, foi extraordinário. Até hoje foi o melhor pavilhão, o melhor ambiente com que eu já joguei. Foi um pavilhão que estava lotado, estava fantástico, a torcer por nós. Não é fácil descrever aquilo que sentimos. É uma sensação única e eu, pelo menos, na minha vida desportiva, ainda não senti nada como nesse dia, sem dúvida nenhuma. Nem sei se vou sentir. Como capitão da altura, Bosco garante que não foi preciso um líder. A motivação era gigante e transversal a toda a equipa. Sempre uma grande honra ser capitão do Sporting, mas digamos, nesse jogo fomos todos líderes. Estávamos todos a puxar uns pelos outros, não havia necessidade de motivar ninguém, porque toda a gente estava motivada. Estávamos todos unidos como uma equipa e nessas alturas o capitão se calhar não tem um papel preponderante porque simplesmente está toda a gente preparada para ajudar uns aos outros e foi isso que se viu nesse jogo. Casa cheia com 7 minutos de equilíbrio inicial, onde a partir daí os Leões agarraram no jogo, vencendo aos 24 minutos por 14-6, 8 golos que não adivinhavam o equilíbrio que se viria a sentir no final da partida. Ao intervalo houve espaço para a atuação da classe ginástica do clube e no segundo tempo, sem os Leões perderem o controle do jogo, os polacos aproximaram-se e fizeram temer o pior em Almada. E o jogo nunca mais acabava, só para nos consagrarmos campeões. Aquilo parecia que cada minuto durava horas, mas pronto, fizemos o nosso trabalho e demos alegria a todos os sportinguistas. 50 segundos para o final da partida, Bruno Moreira, regressado de uma lesão que o afastou durante 6 meses, de livre de 7 metros deu o mote para os festejos do primeiro título europeu de Portugal e do clube nesta modalidade. E eu tive a felicidade de chegar ao último jogo e marcar o último golo que deu a vitória à equipa, ganhámos por 1.
e foi um momento muito alegre para mim, porque depois da travessia do deserto que tive, acabei por ter essa sorte e esse prémio de poder ter marcado esse gol. No final, Pedro Solho era também o melhor marcador da prova, com 57 golos. No final, eu não sabia que tinha sido o melhor marcador. No final foi um jornalista que me disse. Nem me lembrei disso. O meu objetivo era ganhar a competição europeia. Era isso que me fazia feliz naquele momento, e foi um acréscimo ser o melhor marcador, mas ainda senti-me mais feliz ainda. Explosão de emoções, choros de alegria, de orgulho, de agradecimento a todos os que tornaram a Almada verde e branca e europeia. Como é que festejámos? Primeiro foi uma festa enorme no pavilhão, com todo o público. A seguir fomos para o Hall VIP, onde tivemos a recepção do Presidente. Eu no meu caso, não pude ir festejar até ao fim, porque tinha uma competição para ganhar no domingo. Pedro Portela foi um dos que não pôde ficar a festejar até tarde, já que no dia seguinte tinha um jejum de 13 anos de campeonatos para terminar nos Júniores do Sporting. E assim foi, o Sporting conquistou no dia seguinte o 8º título da história no escalão de Júniores. Foi uma época excelente devido ao título que conquistámos na Taça Challenge. Foi excelente porque também fui campeão de Júniores no mesmo fim de semana que fui campeão da Taça Challenge, e só é um fim de semana que nunca vou esquecer devido a esses triunfos. 5 anos depois do dia em que ficou na memória de todos, a vontade de voltar a fazer história cá dentro ou lá fora é cada vez maior. Qualquer título é muito bom, mas uma competição europeia, como foi a primeira, como até hoje é a única, foi excelente. E foi algo que jamais esquecerei. É o dia se calhar que eu relembro com maior saudade. Por causa disso, tem que ser um momento único nas nossas carreiras. Quero ver mais vezes noutras competições e acima de tudo pelo Sporting, que também merece ganhar várias competições. Ficámos na história por ser os primeiros, isso nunca ninguém nos vai tirar, porque embora esperemos que outra equipa portuguesa ganhe, nós fomos os primeiros, e isso tem a sua importância e deixa-me extremamente orgulhoso. Toda a gente quer conquistar uma taça europeia, e é para isso que trabalhamos, não só uma taça europeia, mas títulos para o Sporting, e é nisso que vou querer continuar a fazer. Na altura até tinha feito uma promessa a um jornalista do jornal Sporting, que era o Sr. António Ramos, que na altura depois acabou por falecer e já não assistiu a esta competição. Eu tinha-lhe dito numa entrevista que o meu sonho era ganhar uma competição europeia. Eu não me esqueço. Ele dizia: pá, mas achas isso possível? Eu dizia: opá, tudo é possível. Quem está no Sporting, tudo é possível. E foi passo a passo e conseguimos concretizar esse meu sonho e esse querer também do António Ramos, que foi conseguido. Leões na raça, na ambição, estes jogadores têm todas as condições para permanecerem nas páginas eternas do clube e nos corações verde e brancos. E quem está comigo em estúdio foi o homem que marcou o último golo no segundo jogo da final, frente a esta equipa polaca. Muito boa noite, Bruno. Bem-vindo a este Sporting Grande Jornal. Boas e excelentes as memórias, de facto, desta época de 2010, no que diz respeito a esta participação na Challenge. Ao assistir este vídeo foi relembrar um dia histórico, um dia em que senti um enorme orgulho de poder participar naquela enorme conquista, não é? Ter tido a oportunidade de fazer parte daquele grupo de trabalho que chegou tão longe e conseguiu a primeira taça europeia para um clube português deixou-me extremamente feliz e até hoje penso nisso como se estivesse a reviver todo aquele momento. Até hoje quem esteve em Almada não está arrependido do dinheiro do bilhete? Não, acho que não. Foi uma festa fantástica. Uma festa sportinguista, o pavilhão estava completamente a abarrotar. Nós não tivemos bem a percepção da quantidade de gente que lá estava, só quando entrávamos para dentro de campo, porque havia muitas pessoas lá fora. Quando entrávamos para dentro de campo vimos pessoas penduradas nas varandas do pavilhão. Não havia lugar para mais ninguém e foi algo fantástico, algo fantástico. Vocês já tinham uma vantagem de 2 golos da primeira mão, mas de facto era muito diferente encarar este jogo. 2 golos é muito pouco em handball.
Sem dúvida, muito pouco e muito fácil de virar a eliminatória. Sabíamos perfeitamente que não podíamos dormir à sombra desses 2 golos. Aliás, seria um dia muito triste perante aqueles sportinguistas todos se não aproveitássemos essa diferença de 2 golos e ganhássemos o troféu, e assim o fizemos. Concentrámos desde do momento, começámos o jogo no nosso pensamento como se estivéssemos empatados, e ganhámos o jogo, que era a nossa obrigação, e fizemos a festa depois. Ficam algumas memórias também interessantes dessa temporada, porque o Bruno começou a época lesionado, aliás esteve vários meses afastado da equipa, depois acaba por entrar numa fase decisiva também da época, nesses eleitos da Paulo Faria. Eu não comecei a época magoado, eu magoei-me por volta de outubro. Foi a minha lesão grave, fiz uma ruptura de ligamentos, tive 6 meses fora de competição, e acompanhei por fora como adepto a sofrer mais todo este projeto, ou todo este trajeto da nossa equipa. Fui tentando recuperar com consciência que era uma lesão grave e com cuidado, mas fui tentando recuperar o mais rápido possível para poder integrar o grupo e para poder ainda fazer parte dessa equipa jogando, estando dentro de campo. E consegui, felizmente consegui, o tempo foi passando, fui recuperando, senti-me confiante. Chegou àquela altura da época em que era a altura decisiva, que foi a final do jogo decisivo. Lá acabei por não jogar, por opção, para me salvaguardar um bocado a nível físico. E cá, depois desse trajeto infeliz que eu tive durante a época, deram-me esse presente de jogar alguns minutos e conseguir marcar o último gol da final, que me deixou eufórico. Nesta caminhada até à final, o jogo mais difícil terá sido, pelo menos à luz dos resultados, o duelo com os romenos do Bacau. O Sporting que na primeira mão tinha vencido por 6 golos, mas na segunda viu-se aflito, de facto, para segurar esta vantagem. Foi por muito pouco. Sem dúvida. Eu lembro-me perfeitamente, eu estava a acompanhar esse jogo no live score e a sofrer em frente ao computador, porque na altura não havia, ou não deram imagens a nível de internet. E eu estava a acompanhar no live score e estava completamente estressado, nervoso, porque parece que o jogo nunca mais acabava. E há um lance, assim. É mesmo, há um lance que eles estão-se a aproximar da eliminatória e penso que faltam 5 segundos para acabar o jogo e eles têm a bola na mão para que se marcassem passariam eles e acabam por perder a bola. E foi uma altura em que toda a gente festejou e assim, sem dúvida, tivemos de ter essa pontinha de sorte e sem dúvida penso que foi um grande passo para depois para a conquista final desta taça. Como é que se explica uma época tão diferente na Europa e no campeonato? Que não correu bem no campeonato? Sim, como eu digo, até sendo no campeonato ou nas competições europeias eu estive afastado. Foi uma época que não tivemos, sem dúvida, que não tivemos o rendimento que deveríamos ter. O Sporting nunca na vida pode acabar na posição que acabou nesse ano. Foi em sexto? Foi em sexto. Realmente também já não me lembro os pormenores, que já foi há alguns anos, não me lembro os pormenores do que correu mal, mas realmente correu e é só olhar para a classificação. Aqui não há, na minha opinião, não há compensações, não podemos compensar. Foi bom, ganhámos a Taça Challenge, mas aqui não há compensações, temos que tentar fazer boa figura sempre em qualquer competição que entramos, seja no campeonato, taça ou competições europeias. Infelizmente no campeonato não conseguimos, mas conseguimos na Taça Challenge e acabámos por vencer. Mas entre vencer a Taça Challenge ou ficar em segundo no campeonato? Sim, sem dúvida. Vencer uma competição é sempre vencer. O segundo é, como eu digo, é o primeiro dos últimos e não vale a pena, não serve para nada, não conta para a história, não fica... Foi o que aconteceu este ano. Infelizmente foi o que aconteceu este ano e olhando para trás não vencemos nada, estamos em segundo. Nesse ano, embora ficando em sexto, vencemos uma Taça Challenge que foi muito importante para nós e para o clube. Ainda muito recentemente foi o Hockey que venceu essa Taça Seres também, passados muitos anos, 31 anos, tinha sido em 84 a última Taça Seres. Agora o handball também está à procura da segunda Challenge, ou neste caso, de uma segunda prova europeia, exatamente. Uma EHF, como neste caso, essa participação. O Sporting acabou por não ser feliz também por causa desses golos marcados fora. Exato. Foi também este ano, nas provas europeias, e fazendo esse paralelismo com a participação deste ano, foi bem diferente desta Challenge em 2010.
Foi diferente, nós não chegámos a uma altura de poder decidir, não é? Não entramos numa fase de grupos, como aconteceu, por exemplo, o ano passado, nós entramos na fase de grupos, conseguimos apurar para os quartos de final, a competir com equipas extremamente difíceis, extremamente fortes, e este ano não conseguimos lá chegar, não conseguimos porque, lá está, perdemos na Espanha no último segundo, com um golo marcado no último segundo, e não nos deu a possibilidade de poder tentar alguma coisa e realmente eu, na minha opinião, penso que tínhamos equipa o ano passado para poder fazer algo surpreendente na Europa, tendo em conta as equipas que lá estavam, mas não conseguimos, acabámos por perder nas quartas de final com o campeão da prova, que acabou por ser o campeão da prova, mas pronto, este ano não conseguimos lá chegar, e quando não consegue chegar à fase de decisão, pouco vale. Esta cena do último segundo foi de facto complicada este ano? Foi, sem dúvida. Foi uma época demasiadamente cruel para quem trabalhou tanto. Eu não posso falar só em sorte, tenho que saber que são situações que acontecem no desporto. Por um se ganha, por um se perde, mas foi quase ridículo em tantas competições diferentes acontecer quase a mesma situação. Acabámos por não nos qualificar para as competições europeias, sofrendo aquele gol no último segundo. Acabámos por não conquistar a Supertaça porque não marcamos uns 7 metros no último segundo. Foi ao poste? A bola foi ao poste. Taça de Portugal? Taça de Portugal, aí não há nada a dizer, não tivemos no nosso nível e não merecemos passar à final. E esta é a certeza que eu tenho, porque estive lá e sei perfeitamente que foi assim. No campeonato foi como foi. Depois de estar a perder 2-0 contra, na altura, os campeões nacionais, e que acabam por continuar a ser, conseguimos dar a volta, conseguimos unir de uma maneira fantástica, como poucas vezes eu vi ali dentro. E realmente acreditávamos que íamos ser campeões, realmente. Ganhámos os 2 jogos em casa, estivemos muito perto de ganhar esse jogo no Porto, mas pronto, não aconteceu. Foi uma semana difícil esta? Muito. Foi uma semana muito difícil porque tudo desmorona, os sonhos acabam e tu tens a consciência que mais um ano não ganhaste. E tens que viver com isso mais uma época. E isso custa, porque se no dia a seguir tu tivesses que decidir alguma coisa, era mais fácil, mas não. Temos que esperar mais uma época completa para poder ser campeões nacionais. E isso custa agora, mas há de passar, tem que passar. E são memórias como esta do Challenge que acabam por compensar um pouco esses momentos em que se vai abaixo? Claro, porque são essas memórias e são todas as conquistas, porque nós vivemos para vencer, a nossa vida depende de vitórias e temos que agarrar às vitórias que já conquistamos para pensar nas vitórias que podemos conquistar. E só assim, porque se te agarras a uma derrota não consegues dar um passo em frente. Nós temos que pensar naquilo que ganhamos. Se fomos bons a ganhar nessa altura, temos que ser bons a ganhar no futuro. Bruno, na próxima época podemos continuar a contar com o Bruno no plantel do Sporting? Sim, sem dúvida. De corpo e alma estarei presente. Tal como Pedro Portela, que já renovou o contrato, também já foi anunciado esta semana. Exatamente. De corpo e alma, continuarei no plantel do Sporting para tentar mais um ano, com muito esforço, tentar ganhar o campeonato, que é isso que me interessa. 5 anos depois, nunca é tarde de dar os parabéns. Por isso, Bruno, parabéns pelo Challenge em 2010. Foi no fundo, esse motivo que também trouxe o Bruno aqui a este Sporting Grandes Não. Obrigado, Ele. Bruno Moreira, um dos craques da equipa de handball do Sporting, que há precisamente 5 anos, por esta altura, estava a festejar uma conquista inédita no handball europeu.